Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Aquino. Eu sou contador, sócio, administrador do escritório Contábil Conceito, situado na Zona Sul de São Paulo, capital. E hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a Lei Complementar do Simples Nacional, é a Lei 123 de 2006, que, muito embora ela traga em sua nomenclatura o termo simples, mas na verdade ela é uma lei super robusta, né? Uma lei completa. Ela é na verdade o estatuto da micro e pequena empresa, e ela tem que ser observada do ponto de vista técnico como normas gerais que definem aí para todos os efeitos o enquadramento, a exclusão e a opção por esse regime, né, que é o regime tributário, assim como os demais regimes, lucro real, lucro presumido, né, e lucro arbitrário, quando é arbitrado aí pelo fisco, né, pela Receita Federal ou até mesmo pelo Estado. Mas o nosso contexto aqui é sobre a Lei do Simples Nacional, que é a Lei 123 de 2006, onde muita gente pensa que eu estou no Simples, eu posso enfiar o pé na jaca, eu posso fazer o que eu quiser, que a Receita Federal, que a Prefeitura ou que o Estado não vai me pegar, e se me pegar vai ser maleável comigo porque eu sou optante pelo Simples, então não tenho que ter determinados cuidados que uma empresa de grande porte ou até mesmo uma empresa de médio porte tem. E muito embora, como eu já disse, o Estatuto da Micro e Pequena Empresa ele trata aí de diferença, né? Ele traga aí um tratamento diferenciado para a micro e pequena empresa. Tem que ser observado aí o seu conteúdo de normas gerais na íntegra, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre o artigo 1º, o artigo 2º e o artigo 3º. E no artigo 3º eu vou falar especialmente do parágrafo 4º do inciso 2, que trata aí de quem pode e quem não pode, né, ser optante pelo Simples Nacional do ponto de vista legal, tendo como a norma do Simples Nacional, a Lei 123 de 2006, como regras gerais para todos os efeitos de tributação e de enquadramento e de opção no Simples Nacional. Então eu vou passar aqui um pouquinho a ler o texto da lei, né? Então, no artigo 1º dessa lei 123 de 2006, que é a lei complementar do Simples Nacional, muito conhecida aí como o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, no artigo 1º, como regras gerais, ele estabelece normas gerais ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às micro e pequenas empresas no âmbito da União Federal, do Estado e dos municípios, ok? Então, todos os vínculos, né, o qual essa empresa tem aí com esses entes, ela deve ter aí tratamento diferenciado. Não quer dizer que é totalmente simplificação por esse ponto de vista, porque a questão aqui é tributação e obrigação acessória, bem como a sua formalização no dia a dia, para que a empresa comece a operar sem burocracia. Então, são essas as questões tratadas por essa lei, e o fisco, em tese, ele vai proporcionar essa condição diferenciada e simplificada para que a sua empresa consiga crescer, consiga gerar emprego e renda para todos os efeitos, ok? Antes eu vou tomar um pouquinho de água para a gente prosseguir por aqui, ok? Conforme disse, no artigo 1º dessa lei complementar, que estabelece aí normas gerais no âmbito federal, no âmbito estadual e municipal, no caso, o inciso 1º diz respeito à apuração e recolhimento dos tributos, né?
para esses entes. Então, para se entender, a União com o município e com o Estado, ela tem uma espécie de convênio, né? Aí que foi estabelecido e criado através de órgãos constituídos por essas entidades aí que fiscalizam, regulamentam e que trata aí das questões das empresas do Simples Nacional. Então, o inciso 2, ele fala o cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias, inclusive as obrigações acessórias. Aí no terceiro, o acesso ao crédito. Então, todas essas facilitações estão estabelecidas como regras gerais, né? Como regras gerais. Então, cadastro único de contribuinte, que se refere ao inciso 4 do parágrafo único da Constituição Federal, no artigo 146. Então, são aspectos relevantes que a legislação veio facilitar no dia a dia as regras através de normas gerais. Então, a Receita Federal ela criou determinadas normas e colocou ali no seu texto legal, de forma que essas empresas consigam trabalhar e não serem punidas por estar recolhendo tributos de formas diferentes, né? Então, cadastro único, igual já falei. Então, no parágrafo 1º do artigo 1, cabe ao Conselho Gestor do Simples Nacional apreciar a necessidade de revisão dessa norma. Então, para quem não sabe, o Conselho Gestor do Simples Nacional é um órgão criado pela Receita Federal desde o início, lógico, mas desde 2015 ele trata aí de estudos para melhoria aí nas áreas comerciais, nas regras comerciais, para que as empresas consigam aí trabalhar de forma plena sem ter um tratamento por igual com as empresas de médio e grande porte, igual eu já coloquei aqui, né? Então, no caso, o parágrafo 1º ele fala do Comitê Gestor do Simples Nacional, o 2º ele fala de obrigações, né, ele fala que as obrigações que atingem a grande empresa não devem atingir a empresa de pequeno porte, ou se atingir, ela tem que ter plataformas ou regras diferenciadas, regras, prazo, enfim, tem que ser um pouco mais flexível, né? E, inclusive, ele traz aí no texto legal, no parágrafo 4º do inciso 4º do artigo 1º, a questão da especificação do tratamento diferenciado. E ele fala o seguinte, que a ausência de especificação de tratamento diferenciado torna-se inexigível para a micro e pequena empresa pelos órgãos públicos. Então, cabe ao Conselho Gestor, através do convênio com o Estado, com o município, né, dirimir ali regras mais flexíveis para a micro e pequena empresa. Caso não faça, essas regras normais são inexigíveis da pequena e microempresa, ok? O tratamento diferenciado e favorecido dispensado às micro e pequena empresa será gerido pelas instâncias a seguir especificadas. Então, como eu já disse, Comitê Gestor do Simples Nacional, Fórum Permanente da Micro e Pequena Empresa, Comitê Gestor de Rede Nacional para a Simplificação de Registros e Legalizações de Empresas e Negócios, entre outros, né? Então, a gente está falando aí de 3 órgãos federais, isso está no parágrafo 3º do artigo 2º, né? Então, o artigo 2º, igual eu já falei, ele trata aí do tratamento diferenciado, né? Então, a empresa, assim como os órgãos que fiscalizam essas instituições, essas empresas, eles têm obrigação de trazer regras diferenciadas para essas empresas. Então, já dando continuidade aqui, o artigo 3º da Lei Complementar 123 de 2006, ele define, ele traz algumas definições não técnicas, mas práticas. Por exemplo, a micro e pequena empresa. O que é a microempresa, o que é a pequena empresa? Então,
Sobre o ponto de vista de faturamento, né, que é o enquadramento que é tratado perante isso, ele considera ali no inciso 1 que a microempresa é aquela que aufira no ano calendário até R$360 mil, né? E a pequena empresa, por sua vez, que aufira de 360 a 480 milhões por ano, né? 4,8 milhões por ano, né? Então isso dá para a microempresa até 30 mil por mês, para a empresa de pequeno porte de 30 mil a 400 mil por mês, que vezes 12 dá 4,8 milhões de faturamento ano, né? Então, nesse contexto, eu já vou pular direto pro artigo do parágrafo 2º, né? Inciso 2º, parágrafo 4º, né? Então, o inciso 2º ele fala o seguinte: no caso da empresa de pequeno porte, aufere em cada ano calendário receita superior a 300, a microempresa e empresa de pequeno porte, superior a 360 mil, igual a 4,8 milhões, né, reais. Então, nesse caso, considera a receita bruta para fins do disposto desse artigo o produto de venda de bens e serviços da operação própria, né? Isso, o preço do serviço, o resultado das operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais. Tudo bem. No caso de início da atividade, esse enquadramento, né, até para efeito de tributação, para as tabelas do Simples Nacional, ele é feito de forma proporcional ao ano. Então, se a empresa abrir, por exemplo, em dezembro, né, essa proporcionalidade é conforme os meses do momento em que a empresa nasceu, né? Então, se para efeito de enquadramento de faixa ou exclusão do próprio Simples Nacional, se a empresa nasce ali no decorrer do ano, então ela tem o seu faturamento para efeito de enquadramento proporcionalizado aí aos meses em que, a partir do momento que ela passou a existir, né? E o parágrafo 4º do inciso 2, ele traz, eu vou falar um pouquinho do inciso 1 ao 11 desse parágrafo 4º, que ele traz o seguinte, né? Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nessa lei complementar, né, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica que, inciso 1, de cujo capital participe de outra pessoa jurídica. Então, se a empresa participa de outra empresa jurídica, ela não pode optar pelo Simples. Que seja filial, sucursal, agência ou representação no país de pessoa jurídica com sede no exterior, então não pode ser multinacional. De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócio de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado, desde que a receita bruta global, né, ultrapasse o limite do inciso 2, que é o limite de 4,8 milhões. Então, para essa empresa e a outra empresa que a pessoa participa, não pode ultrapassar 4,8 milhões. Nesse caso, como a gente fala, soma-se faturamento. Mas tem um ponto importante aqui, ó. Se essa pessoa participar de outra empresa que não seja optante pelo Simples e que tenha menos que 10% de cotas, né, essa condição não soma o faturamento. Ao mesmo tempo, se esse titular ou sócio participe com mais de 10% de outra empresa, né, de outra empresa que não seja do Simples Nacional, aí soma o faturamento normalmente. Aí o inciso 5 ele fala: cujo sócio titular seja administrador ou equiparado à pessoa jurídica, então não pode também. Constitua sob a forma de cooperativa, então não pode. Que participe de capital de outra pessoa jurídica, ou seja, outra pessoa jurídica não pode ser seu sócio, nem você ser sócio de outra pessoa jurídica. E o 8 ele traz que exerce atividade de banco comercial, investimento, desenvolvimento, caixa econômica, também não pode ser sócio
da micro e pequena empresa, resultante o remanescente de cisão também não pode. Então, se a empresa fez uma cisão, ela não pode participar da pessoa jurídica, não pode ser optante pelo simples, ela tem que ser desenquadrada. Constituída sob a forma de sociedade por ações também não pode, e cujo sócio titular guarde cumulativamente como contratante de serviço relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade, ou seja, se tiver relação, tiver presente as características de empregado, essa pessoa jurídica, né, a tal da pejotização, ela não pode ser optante pelo Simples Nacional, ok? Eu queria falar somente desses 11 incisos, principalmente, que eles são os pilares aí para você. É lógico, existem outras questões em que a empresa não pode optar pelo Simples Nacional, né? Como, por exemplo, atividades proibidas, tem, né, bebidas, empresas de cigarros, enfim, empresas de leasing, várias outras atividades, holdings, né? Várias outras atividades que não podem ser optantes pelo Simples Nacional, várias outras particularidades. Mas, em regra geral, essas do inciso 1 ao 11, do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar 123 de 2006, elas são aí taxativos do ponto de vista que, será que tem dúvida, eu vou fazer uma consulta, eu vou fazendo aqui, depois eu regularizo, mas no caso é taxativo, então não pode optar mesmo. Hoje é só isso que eu trago referente a essa lei é um pouco robusta, como eu já falei, e bem completa do ponto de vista de regras gerais. E certamente eu vou trazer outros pontos dela que é importante para o empreendedorismo, e você é nosso convidado a nos seguir, compartilhar, e se essa informação foi útil para você, pode ser útil para outras pessoas, então compartilhe para que a gente possa beneficiar outros empreendedores, ok? Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.